Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Evandro, né? Passei nesse vídeo aqui pra gente fazer um vídeo bem interessante, onde eu queria citar para vocês 4 frases, tá? De um dos grandes cientistas que surgiu na humanidade, Louis Pasteur, considerado aí o pai da microbiologia, sobre Deus, tá? Então a gente vai ver quase 4 frases de cientistas sobre Deus, sobre uma divindade, um ser superior. Então ele era um cientista que fazia grandes ciências, fez grandes ciências e também acreditava em Deus. Então, apesar de a ciência moderna, a gente vê uma certa contradição, vamos dizer assim, entre você ser cientista e acreditar em um ser espiritual, porque devido à ciência ter virado extremamente materialista, ao longo dos séculos isso nunca foi sempre assim, tá? Então, ao longo dos séculos, grandes cientistas acreditavam em Deus e desenvolveram grandes ciências, tá? E um deles é o Louis Pasteur, tá? Então, eu queria ler aqui 4 frases sobre cientistas sobre Deus. A primeira frase diz o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, olha só, diz: quanto mais tu estuda a ciência, mais tu se aproxima de Deus, porque no conceito dele aqui, Deus ele se revela através da ciência. Assim, Deus ele é o pai da ciência, na visão de Louis Pasteur. Então, quanto mais tu estuda a ciência, mais tu consegue enxergar Deus, entendeu? Então, uma visão bem interessante dele aí. Outra frase de Louis Pasteur: a grandeza das ações humanas é proporcional à inspiração que as produz. Feliz é aquele que traz dentro de si um Deus, um ideal de beleza a que obedece. Ideal de arte, ideal de ciência, ideal de pátria, ideal de virtudes evangélicas, são essas fontes vivas dos grandes pensamentos. Então olha só, Louis Pasteur aqui acredita que Deus é o quê? Ele é um ideal, ele é vamos dizer, um padrão. É um padrão. Então, assim, bem interessante que a frase de Louis Pasteur sobre Deus é um ideal, ele é um padrão a ser seguido. Feliz é aquele que tem ele como referencial. Outra frase bem interessante dele fala o seguinte: proclamo Jesus Cristo como Filho de Deus em nome da ciência. Meu espírito científico, que dá grande valor à relação entre causa e efeito, compromete-me a reconhecer que, se ele não fosse, eu não mais saberia quem ele é. Mas ele é o Filho de Deus. Suas palavras são divinas, sua vida é divina. E foi dito com razão que existem equações morais, assim como existem equações matemáticas. Então olha só, Louis Pasteur, em nome da ciência, proclama Jesus Cristo, né, como um Filho de Deus. Ele diz que assim como existem equações matemáticas, padrões matemáticos, existem padrões morais. E esses padrões morais, eles vêm de Deus. Então Deus é o padrão moral desse cientista aqui. Interessante. E a última frase aqui, pessoal, bem interessante: quanto mais eu estudo a natureza, mais eu fico maravilhado com as obras do Criador. A ciência me aproxima de Deus. Então olha só o que Louis Pasteur está falando. Quanto mais ele estuda a natureza, mais ele consegue enxergar Deus, mais ele se aproxima de Deus. Porque no entendimento dele, Deus se revela na natureza. Então quanto mais tu estuda a natureza, mais tu estuda aí assim, as áreas das ciências, vamos dizer, principalmente ciências da natureza, que tu está estudando parte biológica, parte química, a vida, né, em si. Então, quanto mais tu estuda isso, mais tu se aproxima de Deus, porque Deus ele se revela através da natureza. Tem uma passagem que diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então, Deus ele se revela, ele se mostra na natureza. Então, esse cientista, Louis Pasteur, o pai da microbiologia aí, conseguiu acreditar em Deus e também fazer grande ciência. Então, apesar de no contexto moderno ter uma contradição entre acreditar em Deus e ser cientista, ao longo da história nem sempre foi assim, né? Temos vários outros casos que eu posso trazer em outros vídeos de grandes outros cientistas para vocês. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!